Olá, Bom dia, no ar aqui com mais um programa Desvio Padrão. Hoje nós vamos discutir uma coisa que é bem importante nesse momento, que é a parte de contribuição para a Previdência. Tá? Então a ideia aqui é a gente discutir um pouquinho sobre PGBL, quando vale a pena, quando não vale a pena, que situações é importante fazer, que situações não. Falar um pouco sobre VGBL também, um pouco sobre essas diferenças. Tá? Então acho que, sei lá, Fê, você começa dando um pouquinho a explicação do que é um PGBL, o que é um VGBL, por que isso é importante nesse momento, a gente tem que falar e discutir sobre isso? Posso começar. Até vou começar, eu já vou até comentar que a gente já estava tendo essa discussão antes de entrar ao vivo, né? A gente falou, vamos entrar ao vivo e ter essa discussão ao vivo, né? Porque vai surgindo um monte de dúvida, porque o assunto é complexo e é bem rico, né? Então vamos lá, começando um pouco, a gente tem conhecidos dois planos de previdência que a gente fala, que é o PGBL e o VGBL. Apesar deles serem planos de previdência, eles têm algumas características diferentes. Então, por exemplo, o PGBL é um que você pode deduzir a tua contribuição no imposto de renda. Então, aí tem alguns itens que você tem que prestar atenção para poder deduzir. Nem todo mundo consegue fazer essa dedução. O VGBL, por outro lado, você não consegue fazer isso. Então, o VGBL é importante para quem faz a declaração simplificada. O PGBL para quem faz a declaração completa. Então, começa por aí. A grande diferença entre esses dois planos, eu diria, é a questão tributária mesmo, né? Então, enquanto um você deduz na completa, o outro você faz a simplificada. Enquanto o imposto de renda é sobre o total que você resgatar, ou seja, o que você contribui mais o rendimento, o PGBL no caso, o VGBL é só sobre o rendimento, quando você resgata. Então, para vocês verem como as diferenças são sempre na questão tributária. Quando que vale a pena, e é essa discussão que a gente estava tendo antes, aqui um pouco do entendimento, quando que vale a pena, de fato, você aplicar no PGBL, agora no final do ano, para já ter esse benefício fiscal na próxima declaração de imposto, que é feita no início do ano que vem, até acho que final de abril é a data, para quem faz a completa. Então, o PGBL, o que você tem que prestar atenção? Primeiro, você tem que ser contribuinte do INSS. Segundo, como a dedução dos 12%, então o limite máximo de 12% é em cima da tua renda bruta. Então, se você não tem renda bruta, ou seja, você não é um assalariado, também não dá para abater, não dá para ter essa dedução. E tem que estar completa. Esqueci mais algum item que a gente estava discutindo ou é isso mesmo? São esses pontos, né, que a gente é tem que isso. prestar atenção. Eu queria, eu queria complementar com a questão da tributação que tem que escolher na largada, né? Tem duas formas de tributação, a progressiva e a regressiva, e você precisa escolher isso no momento que fizer a sua primeira aplicação. Isso é um assunto importante, a gente faz uma rodada aqui entre nós três. E também dizer que mais de 90% dos planos de previdência são VGBL. Pequena parte só das pessoas escolhem o PGBL. Talvez por causa dessa questão da tributação recair sobre o total do montante. Então, quando a Fernanda fala da dedução, não é que você vai deixar de pagar esse imposto. Na verdade, você está diferindo esse tributo para o momento do resgate. Tá? Vale a Exatamente, pena. porque, Numa estratégia de longo prazo, isso pode valer a pena, diferir o pagamento, mas não é que o tributo vai sumir, ele não é isento, né? Você deduz agora e paga depois do exatamente, é um momento. ganho fiscal aqui, é só um ganho que você consegue jogar lá para frente o teu pagamento do imposto. Então, o que você, os 27,5 que você deixa de pagar agora, tem essa diferença da tabela de imposto de renda. Então, pode ser que não seja exatamente os 27,5, pode ser que seja menos, que aí é um outro ganho fiscal que você pode ter. Mas, no momento agora da largada, esses 27,5, que pode fazer uma diferença grande, ou seja, em vez de você pagar para o governo, você aplica. Então, vai render
e você vai pagar o teu imposto de renda lá na frente. Então, de novo, você está postergando o pagamento de imposto. Obviamente, essa contribuição, porque aqui eu estou falando que a gente vai deduzir a contribuição vai sofrer incidência de imposto de renda, porque no PGBL, você pega, se você resgatou R$1.000 que você contribuiu, mais R$50 de rendimento, a tributação é em cima dos 1.050, é em cima do total. Que é diferente do VGBL, que a gente estava falando, porque o VGBL, quando você resgata, é só em cima do rendimento. O que você contribuiu não é tributado. Então, às vezes, tem uma certa confusão das pessoas, acaba aplicando em VGBL porque acha que vai pagar menos imposto, mas é diferente, né? São coisas diferentes e para cada situação, um é melhor que o outro, como a gente estava dizendo. Eu queria falar uma coisa, uma implicância que eu tenho com esse produto, que é a seguinte: eu gosto de previdência complementar, indico para muita gente. A minha maior implicância é com o nome disso. Eu acho que é um produto que esse nome não comunica o que de fato é. Eu gostaria que ele chamasse plano de aposentadoria particular. Então, se você que está assistindo não pretende se aposentar nos próximos 3 meses, entenda que não é um fundo para você sacar dinheiro agora, colocar dinheiro agora e sacar daqui 3 meses. É para sacar no momento da sua aposentadoria. Ou seja, é para longo prazo. Porque o que vai acontecer a partir de agora é que você vai começar a ser bombardeado pelo seu gerente de banco, pelos anúncios em televisão, rádio, revista, dizendo: faça um PGBL que você vai poder abater do imposto de renda. Aí vai aparecer aquele leão mansinho, né? O cara passando a mão no leão como se fosse um gatinho e tal. Muito bem, aí você fala: que ótimo, vou bater do imposto de renda, vou fazer uma aplicação agora em novembro e dezembro. Aí quando chega em fevereiro, você fala: nossa, tem que pagar IPTU, IPVA, Escola das Crianças, vou resgatar o meu PGBL. Cara, os 12% que você vai bater, você vai tomar uma tributação de 35% ou de 27,5%, de acordo com o regime que você escolher. Então, não é para isso, não é para curto prazo. Para longo prazo, é um ótimo produto. Para curto prazo, não. Essa é a minha implicância, com esse nome que não comunica a função desse produto, né? Concordo, Arthur, acho que tem que ter uma visão de longo prazo, não é um produto para você ficar 2, 3, 4, 5 meses, é um negócio para você pensar em anos, né? Eu fiz um exemplozinho aqui, enquanto a gente estava falando, deixa eu compartilhar minha tela, que é um exemplozinho da diferença que dá, né? Então, assim, pegar uma pessoa que cumpra todos os requisitos, que depois eu vou até enumerar aqui quais são, que eu acho que é importante, que a Fê comentou todos, mas só para deixar mais claro, né? Então, pega uma pessoa que tem uma renda anual aí, ganhou R$100.000 no ano, tá? Então, assim, ela pode ou não fazer nada do PGBL, ela faz uma declaração, ela tem que cumprir aqueles requisitos, né, de fazer uma declaração completa do imposto de renda. Esses 100 mil tem que ser ganhos via, basicamente, trabalho via CLT, né, um assalariado, né, tem que estar lá contribuinte do INSS, mas ele cumprindo todos esses pontos, ele ganhou 100 mil, não resolveu fazer o PGBL, ele pagaria lá uma alíquota de 27,5% de imposto de renda, ele pagaria alguma coisa em torno de 27,5% de imposto de renda. Então, um grande pedaço disso já teria sido recolhido na fonte, ele pagaria a diferença do que foi recolhido na fonte, do que o empregador dele recolheu, e esses R$27.500 no ajuste anual lá em abril, tá? Outra opção é hoje... Gustavo, aumenta um pouquinho sua tela aí para a gente conseguir enxergar melhor, por favor. Aí. Tá, então, essa aqui, vou aumentar um pouco mais agora. Agora ficou bom, né? Mas aí você tem uma renda anual de 100 mil, né? E tem 2 cenários aqui, o cenário 1, que está na coluna D, e o cenário 2, na coluna F. O cenário 1, ele não contribuiu nada para o PGBL, e foi pago durante o ano aí, seja via o que foi recolhido do empregador, seja no ajuste anual que ele vai fazer em abril, R$27.500, tá? No caso de uma renda anual de 100 mil, você pode contribuir até R$12.000 no PGBL, que você consegue abater isso da tua base de renda, onde vai incidir o imposto de renda, né? Então, assim, você diminuiria os 12 mil dos 100 mil, ficaria com uma base de 88, você colocando os mesmos 27,5 sobre 88, daria 24, você daria uma diferença de R$3.300, tá? A pagar de imposto de renda. Essa diferença de R$3.300, basicamente, é um pedaço do dinheiro que você acabou aplicando aqui no PGBL, que você vai diferir, né? Você vai pagar só lá na frente, tá? Então, a conta tem algumas minúcias a mais, né? Eu fui simplista aqui, porque tem alguns valores que abatem, não é exatamente 27,5, então esses 3.300 não é exatamente
Isso, mas é dessa magnitude a diferença. Então, você estaria postergando um pagamento de imposto aí na faixa dos R$ 3.300 para frente. E aí você ganharia nos próximos anos os juros em cima desses R$ 3.300, né, que é uma situação interessante que você vai pagar lá só quando você for resgatar o PGBL. Tá? Obviamente, a diferença é tão maior quanto melhor o PGBL que você for aplicar. Então, assim, não é também a situação onde vou aplicar em qualquer PGBL que é bom. Não. Né? PGBL tem dois tipos de taxas, na hora que você vai aplicar, isso é importante você olhar. Uma é a taxa de administração, que em geral é um pouquinho acima da taxa dos fundos normais, tá? Os fundos equiparados, fundos que não são PGBLs, tá? E ele tem também um mecanismo que eles chamam de taxa de carrego. Tá? Como é que funciona a taxa de carrego? Para cada R$ 100 que você coloca lá, se ele tiver uma taxa de carrego de 1%, o fundo pega 1 para ele e se aplica só 99. Tá? Isso era uma coisa que inviabilizava muito esse tipo de operações para clientes menores, tá? Porque os fundos tinham taxa de carrego de 2%, 3%, 4%. Então, só isso aí tirava esse ganho financeiro que você tinha com a postergação do imposto de renda. Essa situação tem mudado muito nos últimos anos e muito rápido. Tá? Os últimos 2 anos, hoje você já tem vários fundos aí que aceitam aplicações de valores não tão altos e que tem taxa de carrego zero e uma taxa de administração muito similar a um fundo de investimento. Né? Então, isso ajuda nesse planejamento. Tá? Outra coisa que eu acho importante também é aquela história assim, você tem que fazer o investimento no PGBL até o final do ano do imposto de renda, né? Então, tem que ser até 31 de dezembro desse ano, tá? E aí vem a primeira pergunta, né? Então, eu fui lá, mudei de empresa, eu não sei quanto foi a minha renda bruta desse último ano. Essa é uma coisa que a gente vê muito, né, em alguns clientes nossos, da Finlab. E o ponto que tem aqui é o seguinte, você não tem outro jeito a não ser pedir para o RH da empresa para estimar para você, ou você faz essa estimativa. Né? Se você está na mesma empresa durante o ano inteiro, mais ou menos fácil, né? Você pega mais ou menos uma média de salário, estima quanto foi a tua renda bruta, e aí você coloca 12% em um PGBL. Se você mudou muito de empresa, esse trabalho é um pouco mais complicado, mas você deve ter um olerite, alguma coisa assim que você consiga fazer. Na dúvida, coloca um pouquinho para baixo, né? Porque o PGBL ele tem uma taxa de administração um pouquinho mais alta do que os fundos, do que de alguns títulos que são equiparados em termos de risco. Tá, então, coloca um pouquinho a menos, isso nos vai descontar exatamente os 12%, desconta 10%, 11%, já é um incentivo que você tem para fazer o PGBL. Tá? Eu acho que esse é o ponto. Agora, acho que talvez valha a pena colocar um pouco do que a Fê colocou ali. Assim, mas quais são os requisitos para você fazer essa aplicação para o PGBL? A primeira que ela comentou é a parte de você ser um contribuinte do INSS. Né? Então, a segunda é você ter uma renda bruta. Então, assim, em geral, para ter renda bruta e ser contribuinte do INSS, acaba tendo que ser um assalariado. Né? Alguém que tem o famoso CLT, né? Segue CLT. Porque se você é um autônomo, se você tem uma empresa e recebe dividendo, etc., já está fora desses dois. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. O terceiro você tem que fazer a declaração completa do imposto de renda, porque esse abatimento só vale na completa. Então, se você fizer a simplificada, não vale. Tá, então, precisa dar uma estudada também para ver se vale fazer a completa, ou se vale mudar para a completa por conta disso ou não. Isso aí depende muito de caso a caso. Mas se você cumprir esses 3 pontos aqui, ou 2, na verdade, se você for CLT e tiver uma declaração completa, em geral, todos os casos falam que vale a pena. Tá, aplicar em um PGBL, aí você precisa dar uma olhada num PGBL que faça sentido para você. O PGBL é que nem fundo, né? Ele tem vários padrões de risco. Ele tem desde aqueles PGBLs que eu brinco com papai e com mamãe, que fica ali, até aqueles que altas emoções, né? Que aplicam bastante em renda variável, em ativos que estão mais Queria fazer 2 comentários aí, Gustavo. Primeiro, tenho certeza que vocês veem isso o tempo todo na Finlab, aquele cliente que chega com 7, 8, 9 PGBLs e VGBLs diferentes. Você não tem a menor necessidade disso. Se eu tiver muita renda, faz algum sentido eu ter um PGBL e um VGBL, correto? Eu vou ter PGBL até os 12%, que eu consigo abater, e depois eu vou para um VGBL. Mais do que isso, não faz o menor sentido. E eu estava dizendo, você falou agora sobre, tem de todas as formas, aí tem o mais papai e mamãe, tem o mais agressivo. Outra coisa importantíssima é
definir o seu perfil de investidor. Se você é jovem, se falta bastante tempo, falta 15, 20, 30 anos para sua aposentadoria, você pode aceitar um perfil arrojado, porque daí o gestor ele tem o direito de colocar até 49% em renda variável na sua carteira. Se você falar que é conservador ou ultraconservador, só vai ter renda fixa no seu plano de aposentadoria. Se esse país entrar no eixo, se a taxa de juros continuar baixa, só a renda fixa não te aposenta com qualidade. Tá? Então, pelo menos um perfil moderado para que tenha um pouquinho de renda variável na sua carteira é importante. Isso é simples de fazer, mesmo quem já tem um plano, basta perguntar qual é o seu perfil e pedir a alteração do perfil. E outra coisa importante, esse produto é bom. Esse produto é bom por quê? Por causa da questão da disciplina, da questão comportamental, que a gente ainda vai falar, né, Fernanda, de finanças comportamentais. Se você perguntar para qualquer um de nós três que adora finanças, que estuda finanças, que respira finanças, eu vou te falar, não, se você fizer sozinho, comprar tesouro direto, ações, fundo imobiliário, vai ser melhor no fim de 30 anos. Só que você não vai fazer isso sozinho, porque você não tem disciplina de fazer isso todo mês. E o PGBL, o VGBL, ninguém te pergunta, meu amigo. Ele vai lá, pega o seu dinheiro e aplica para o seu futuro. Quando chegar no momento da sua aposentadoria, vai ter um bolo de dinheiro lá, que se não fosse assim, você não teria guardado. Então, só por isso, eu já sou fã deste produto. Não significa que você vai sair pagando taxa a rodo aí. Peça para ver o fundo que você tem, vê o tamanho da taxa de administração, veja o tamanho da taxa de carregamento e compare. Vou te dar uma dica, liga para a pessoa que faz o seguro do seu carro e pede para ela mostrar os planos que ela tem lá. Esse é um produto de seguradora. Então, as seguradoras, aquela que faz seguro de saúde, seguro do carro, ela também tem para mostrar. E muitas vezes as taxas são melhores do que aquela que você tem no banco. Meu último comentário aí, que eu estou me estendendo, a respeito, então, do número de PGBLs que eu falei. Você pode ter, no máximo, um PGBL e um VGBL, não precisa mais do que isso. Mas o que acontece? Esse é um produto bom para o banco, ele gosta e os gerentes têm metas agressivas. Então, troca o gerente, o cara tem meta, ele vai lá e fala, olha, por que você não faz mais um? Aí troca o gerente, outro gerente fala, me ajuda a bater a meta, faz mais um. E aí, de repente, você está com 5, 6, 7 planos, não há necessidade disso. Qual é o problema desse produto? Por causa da tributação, você fica sem mobilidade. Muitas vezes, você se arrepende do produto que escolheu e não vale a pena resgatar, porque o imposto de renda vai ser muito alto. Então, não cai nessa do gerente, é bom fazer, mas antes você vai consultar um planejador financeiro, um consultor financeiro, porque ele bem planejado vai ser fantástico para o seu futuro. Mal planejado, ele vai te dar dor de cabeça. Como sempre, eu vou concordar com um ponto e discordar de outro, Arthur. Vamos lá. Eu acho que esse ponto do PGB, das metas de gerentes, é uma coisa que a gente vê muito mesmo. Você falou, tem muita gente vendendo PGBL, e tem muitos gerentes ou bancos que acabam erroneamente vendendo PGBL como se fosse um fundo normal. Tá? Então, eles colocam ali na tabela progressiva, que é aqueles que vai até 15, igual a captação de fundos, e vendem com a ideia da vantagem de caso tenha uma sucessão, caso a pessoa faleça, isso daí está fora de inventário. Tá? Ainda é assim, mas tem grandes discussões sobre isso. Tá? Acho que o próprio exemplo do Lula, o ex-presidente Lula, mostra isso, né? Que acharam um PGBL dele lá de 9 milhões de reais, aí, coisa de mais ou menos um ano atrás. Né? Então, e bloquearam. Né? Então, em tese, essa parte de sucessão também não está tão garantida assim. A outra é que eu concordo e discordo, assim, eu acho que é um produto espetacular para quem não tem a disciplina de fazer investimento. Tá? Concordo com você, eu até indico para algumas pessoas, você não tem disciplina a fazer, mas para quem tem disciplina, eu acho que colocar Tesouro Direto é melhor em termos de fazer uma previdência de longo prazo. Agora, você tem que ter a disciplina de todo mês lá aplicar um pouquinho, entendeu? Então, assim, depende muito do perfil. Se você tem essa disciplina e consegue fazer isso, eu acho que o Tesouro Direto é o melhor para você fazer a sua aposentadoria. Agora, se você não tem disciplina, é esse com certeza, porque aí não tem dúvida de que ela é muito melhor que não fazer nada. Mas aí, Gustavo, estamos falando, por exemplo, só Tesouro Direto, é só renda fixa, e eu entendo que uma carteira de longo prazo deveria ter um pouco de renda variável. Então, amplia a gama de produtos que eu tenho que me interessar, estudar e colocar no meu portfólio. Eu concordo com você que é melhor fazer isso com muito menos taxa, desde que eu tenha disciplina. E a gente vê no dia a dia, nas salas de aula e tal, gente que tem disciplina.
mas a grande maioria não tem. Então, eu prefiro falar para o cara, olha, gaste um pouco mais com taxa e garanta o seu futuro do que não faça nada. Não, por isso que eu falei que eu concordo e discordo. Assim, eu concordo plenamente com a sua visão. Eu só queria pontuar, assim, que a maioria não tem disciplina, concordo, e não tendo disciplina, é isso aí mesmo. É coisa. Se você tem a disciplina de fazer, é um cara organizado, acho que tem algumas outras alternativas que são um pouco melhores. Né? Eu acho que tem um ponto aqui, que a gente está falando de ter disciplina para aplicar, e acho que esse produto é um produto que você tem que ter disciplina também para deixar o dinheiro lá, né? Então, não é só aplicar e daqui a um ano resgatar. Porque, de novo, como ele é de longo prazo, as tabelas de imposto de renda tendem a ser mais favoráveis, de fato, se você deixar o dinheiro para o longo prazo. Porque se você resgatar no curto prazo, ele vai ser pior, às vezes, até do que um outro produto. Porque tanto na tabela regressiva quanto na progressiva, se for um valor alto, vai ser 27,5 na cabeça. Mesmo depois de 6 meses, ou seja, independente do prazo, valor alto vai ser uma alíquota alta. Né? Então, por exemplo, em fundo, a regressiva ainda é pior, porque ela começa com 35. E ela só vai baixando a cada 2 anos. Então, de fato, é longuíssimo prazo. Ou seja, para valer a pena, né? Então, ela cai a 10% depois de 10 anos. Então, você vê como ele instiga você a deixar o dinheiro lá para o futuro. E aí já é uma primeira vantagem, porque isso. nenhum outro produto te entrega só 10% de imposto de renda, né? Então, com planejamento levando por 10 anos, né, nessa tabela, já é excelente. E aí, aproveitando esse mesmo gancho, para mim, assim, você vai fazer PGBL com a ideia de ou abater o imposto de renda aqui ou a aposentadoria, tem que ser tabela regressiva. Né? Aplicar num PGBL com tabela progressiva são pouquíssimos casos onde vale a pena, em geral, quando você vai querer ter uma renda muito pequena lá na frente. Tá? Mas é muito pequena mesmo, não vou citar, mas deve ser alguma coisa em torno de menos do que R$500 ou R$1.000 por mês lá na frente. É um valor bastante pequeno que você quer ter de aposentadoria. Se não, a regressiva vale a pena por conta dessa vantagem de cair a 10%, né? É muito melhor. Então, para mim, PGBL é uma coisa tem efeito tributário, que a gente está comentando, acho que tem que aplicar quem cumpre as condições, com tabela regressiva, para deixar o dinheiro lá 10 anos, pelo menos. Exatamente. Depois, uma outra decisão importante é qual vai ser o regime que você vai escolher para ter os benefícios, para receber os benefícios. E aí tem uma série de possibilidades, desde retirar tudo de uma vez só, uma bolada, né, de uma vez só, até escolher com renda garantida, com renda vitalícia e tudo mais. Por que a gente não está tão preocupado em abordar esse assunto agora? Porque, diferente do regime de tributação, o seu regime de benefício você pode escolher depois. Então, quando chegar o momento do seu resgate, você vai pedir para o gerente simular, né, se fosse tirar tudo quanto eu tiraria, se fosse receber por tantos anos e tal, e aí vai encaixar naquilo que melhor te interessa. O que eu gostaria de dizer é que você precisa saber que o dinheiro do benefício que você vai receber não cai do céu. Ele é fruto daquilo que você passou acumulando ao longo dos anos. Então, quanto que você deveria depositar no seu VGBL ou no seu PGBL? O máximo possível, com inteligência, com parcimônia, com bom senso. Não adianta ser um sovina. Mas quanto mais você depositar, mais você vai ter para gozar no futuro. Né? E acho que vale só, diferente da Previdência que a gente está acostumada, que é do INSS, que é aquele bolão de dinheiro lá que não é teu, né? Você vai receber durante um tempo depois, mas que não tem a ver exatamente com quanto você contribuiu, né? Esse é o dinheiro teu. Você contribuiu no PGBL no seu nome, esse dinheiro é a rentabilidade dele que vão te dar a tua aposentadoria. É seu. Tá no teu nome lá. Ele não é um bolão que nem o INSS, que você vai lá aplicando e lá na frente vai ver, vai mudar a regra, etc. Não, isso daí tá lá dentro de um fundo garantido. Então, assim, ele é mais previsível, é mais seguro desse ponto de vista. Tá? Então, isso é um fator importante também. Tá? Mais alguma coisa que a gente não abordou? Acredito que não, só queria reforçar isso, o produto ele é muito bom desde que bem planejado. Procure um planejador financeiro, procure um consultor financeiro, não tome essa decisão de impulso, tá? Deixa alguém te ajudar a fazer essas contas, que aí isso vai ser
muito bom para você. E não colecione PGBL e VGBL. Você vai ter no máximo um PGBL e um VGBL, no máximo. Não precisa ter 3, 4, 5, 10, como a gente vê muita gente aí. Exatamente. Eu acho que é isso. Assim, para resumir, eu acho que os pontos importantes são que tipo de plano você vai escolher, ou seja, é um PGBL, é um VGBL, então tem que entender a situação de cada um, qual é a tabela de imposto de renda, e depois como que você vai receber essa contribuição, que tipo de renda você vai querer, se é vitalícia, se é por prazo certo, se é numa tacada só, enfim, são esses pontos que você tem que tomar algumas decisões, ou agora ou mais para frente, mas que tem que prestar atenção porque isso impacta bastante o teu investimento, né? Ok. Dicas? Dicas. Fê, quer começar? Pô, não pensei nas minhas dicas, tô sem dica. Tô Deixa lendo eu o mesmo pensar. livro que eu estava lendo da semana passada. Deixa eu começar e eu te dou um tempo para você pensar, então. Esse feriado, agora eu fui para a minha dica é uma dica não nada virtual, é uma dica real, né? Eu fui esse final de semana para o Rio de Janeiro, faz uns 15 anos que eu não ia para o Rio de Janeiro já, né? 15 talvez, não, uns 10 pelo menos. Fui levar as crianças para lá e visitei aquele Museu do Amanhã. É um espetáculo aquele lugar, né? Assim, eu fiquei pasmo com o que conseguiram fazer lá, tanto o prédio como o quanto ele é bonito, como toda a parte do acervo e da montagem que fizeram dentro daquilo lá, colocando o impacto do homem e como é que vai ser o homem para frente. Eu achei que foi uma coisa bastante interessante. Então, ele começa desde da parte de biologia, depois os hominídeos quando entraram, até as tecnologias mais recentes aí que estão vendo o impacto que o ser humano está tendo dentro do planeta. Eu achei, assim, muito bem montado a exposição que está lá, que é uma exposição permanente, que está lá sempre. Então, assim, acho que é uma coisa que vale a pena muito para quem foi para o Rio. Aliás, fora toda a parte bonita do Rio, né, que você tem toda a parte que todo mundo já conhece, acho que lá é um lugar que vale a pena. Eu ousaria dizer que hoje eu iria para o Rio hoje, talvez só para ir para aquele museu. Eu indicaria para alguém, vai só para aquele museu, porque é espetáculo o lugar, eu adorei o lugar. Aí é uma coisa me surpreendeu positivamente. Então, acho que a dica dessa semana é indo para o Rio, visita o Cristo, visita lá o Pão de Açúcar, visita as praias de Ipanema, etc., mas não deixa de ir no Museu de Amanhã, do Amanhã. Bom, minha dica é um jabá, viu? Mas é uma dica real. Tá tendo Black Friday lá do Infomania Nossa, eu Educação. tinha pensado nisso, Arthur, você roubou minha dica. Enquanto você estava falando, eu pensei nisso. Tá vendo? A dica é tão boa que Juro os por dois Deus. não. Bom, tem um curso meu lá, que é o Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Se você quiser entender, aprender a investir em fundo imobiliário, se você já investe em fundo imobiliário, pode fazer. É muito difícil dizer, o curso é para intermediários ou é para avançados, porque eu não conheço o quanto você sabe a respeito do assunto. Mas mesmo quem já investe pode fazer, que vai aprender a investir melhor. Mas, claro, eu estou falando do curso que eu sou o professor, que é o de fundos imobiliários, mas são 22 cursos que estão pela metade do preço. E não tem pegadinha, não tem nada. O curso está pela metade do preço, você compra lá, e o importante é que o que você compra é um acesso ao sistema por 12 meses. Então, óbvio que você está sem tempo, porque é fim de ano. Mas você vai aproveitar esse preço agora, que está pela metade do preço, e tem 12 meses para fazer essas aulas. Então, a hora que você estiver mais tranquilo, depois você começa a assistir. E nesses 12 meses, você assiste quantas vezes quiser. Tá? Aproveita lá, infomoney.com.br, logo você vai ver o Black Friday lá, clica lá e escolhe os seus cursos. Bom, aproveitando então o Black Friday, né? Aproveita e faça suas compras de Natal agora, diante. Para o seu bolso vai ser melhor, porque é de todos os preços, né? Então, pensando antecipadamente e planejando o seu Natal, comece já a comprar no Black Friday, né? Sim, comprar serviços, principalmente, é bem mais tranquilo no Black Friday, né? Você não tem medo de entrega, delivery, de ter pegadinha no preço e tal. É um serviço, é um livro eletrônico na Amazon que está um décimo no preço. Vai, compra, né? Aproveita. Exatamente. Tá bom, acho que é isso então, né? Isso aí. Obrigado a você que assistiu, obrigado, Arthur, obrigado, Fernanda, aí foi ótimo o papo e até
Até semana que vem com mais um Desvio Padrão. Tchau, Valeu, tchau. grande abraço.